E aí, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estar aprendendo a como usar controles aqui no Game Maker, né? Como que a gente pode colocar um suporte a joystick no nosso jogo, né? Ou a gamepad, não sei como você chama. Mas é o que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje, ok? Eu estou aqui com o nosso projeto de plataforma aberto, para que eu tenha algo com que me basear aqui, algo para alterar aqui no projeto, ok? Para eu fazer a movimentação com o controle. Você, obviamente, não precisa necessariamente desse projeto, mas caso você queira, ele está aqui na descrição do vídeo, você pode estar baixando e está seguindo com o vídeo aqui, tá? Mas eu imagino que você vai colocar aí no seu próprio projeto, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é como o Game Maker identifica controles. Bom, existem duas maneiras que você pode estar fazendo aqui, que são com eventos assíncronos, que você pode usar o evento assíncrono de sistemas no Game Maker, mas como eu nunca lidei ainda no canal aqui com evento assíncrono e é um pouco mais chato, a gente não vai estar aprendendo isso agora. A forma que a gente vai estar fazendo é a forma tradicional, que funciona super bem, não precisa se preocupar, que é usando algumas funções pré-prontas do GameMaker para verificar se algum slot de conexão aí que você tenha no seu computador existe um controle conectado. Então o GameMaker ele tem suporte a fazer esse tipo de verificação e verifica se no dispositivo quantas entradas tem, né, que suportam controles, quantos slots, e se em cada uma delas possui um controle conectado de fato. Se possui, a gente vai falar que aquele é o nosso controle principal, o nosso joystick principal, ok? Um adendo aqui, se você está usando a API da Steam no seu jogo, né, eu imagino, se o seu jogo vai para Steam e você está usando o Steamworks, você precisa desabilitar o sistema de controle da Steam no seu jogo para que isso aqui funcione, ok? Mas vamos lá. Primeiro passo aqui, a gente vai vir nos nossos objetos e a gente vai criar um novo objeto aqui, que vai ser o objeto responsável por lidar aqui com os nossos controles, né? Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo objeto. Vou estar chamando ele de obj input controller. Você pode, obviamente, chamar do nome que você quiser, desde que faça sentido, ok? Eu também vou marcar esse objeto como persistente, porque eu quero que esse objeto esteja o tempo todo no meu jogo, depois que eu iniciei, obviamente. Vou vir aqui na minha sala e já vou colocar esse objeto aqui, tá? Vou estar criando aqui uma nova camada para ele, mas não seria necessário aqui de teste, né? Game Controller. Opa, não pode ter espaços, né? Game Controller. Perfeito. Vamos colocar isso aqui. Perfeito. Agora a gente pode começar. Primeira coisa que eu vou adicionar é um evento de create. E deixa eu aumentar um pouco essa fontezinha aqui pra gente. Acho que assim tá de bom tamanho, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai criar aqui é uma funçãozinha, um método, que vai verificar se tem algum controle conectado no nosso jogo, tá? Então, é isso. Primeira coisa que a gente vai fazer. Mas a primeira variável que a gente vai iniciar é qual que é o ID do controle. Qual controle que a gente está usando no momento. Vou iniciar ela como uma global gamepad ID. No primeiro momento, ela vai ser none, ou seja, ela não tem nenhum valor atribuído a ela, ok? Então, vamos lá. Por que gamepad? As funções aqui do GameMaker que lidam com controles, elas têm o codinome de gamepad, é assim que o GameMaker chama elas, né? Você pode chamar de joystick, seja lá o nome que você quer colocar controller. Eu vou estar seguindo o padrão aqui do GameMaker, que é gamepad, ok? Você não é obrigado a isso. Perfeito. Agora, eu vou estar criando um método aqui, para quem não sabe, um método é uma função que está vinculada a uma variável, então posso criar aqui, por exemplo, gamepad connected, e dentro dessa variável, eu tenho uma função. Isso é um método, ok? E essa função, eu quero que ela rode o tempo todo, tá? Você pode chamar ela como uma função normal mesmo, igual você chamaria qualquer função, ok? Então, vamos lá. Gamepad connected. Essa função verifica se tem algum controle sendo conectado. E o primeiro passo é a gente pegar os slots que a gente tem disponível para colocar um controle ali, né? Então, var vai ser igual a gamepad device, vai ser gamepad get device count. Essa funçãozinha aqui, ela retorna para a gente quais que são esses slots, ok? Se eu der um F1 aqui, ele vai até usar esse nome mesmo para você, tá? Slots, que são os slots que podem ter um controle sendo conectado a ele, tá? Ok? Perfeito. Vamos lá. E como ele retorna todos que têm ali um espaço, a gente pode passar um loop por ele, né? E é o que a gente vai fazer e é o que o próprio GameMaker recomenda, que você passe um loop e verifique individualmente se existe um controle conectado ali com essa funçãozinha aqui
gamepad is connected, ok? Então, vamos fazer isso aqui, ó. For var i igual a 0, né? Padrão. Enquanto i for menor que gamepad device, ou a gente poderia chamar, na verdade, de gamepad slots. Talvez seja um nome melhor, né? E mais, ok? Agora a gente verifica se gamepad is connected, ou seja, existe um controle nessa posição. Qual posição? I. Se sim, retorna true para mim nessa função, ou seja, ela encontrou um valor. E depois que ela encontrou, você fala que a minha global.gamepadID é igual a esse slot aqui, ok? Agora, caso isso não aconteça, eu quero que retorne false, ok? Ou seja, ele passou por todo o loop, não teve um retorno verdadeiro. Se não, ele retorna false para mim, tá? Certinho. Agora a gente tem uma funçãozinha aqui que verifica isso e ela está sendo chamada o tempo todo, tá? Eu vou estar desconectando o controle que eu estou conectado aqui para a gente fazer isso. Eu vou estar printando aqui essa variávelzinha, ok? Show debug message global.gamepadID. Vamos ver o que ela vai retornar para a gente. Aqui ela está retornando -4 porque é o valor que o none dá para uma variável, né? -4. Agora, quando eu conectar um controle, é para ele retornar o ID desse controle. Conectei, olha só, agora é 4. Esse é o ID desse controle. Perfeito, agora a gente sabe qual controle está conectado aqui no nosso computador, ok? Agora, o que a gente precisa fazer é realmente passar aqui quais que são os nossos controles, né? Então, a gente pode vir aqui no nosso objeto do jogador, né, onde a gente faz a nossa movimentação, e a gente já pode fazer aqui as checagens do controle. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui para a gente checar? É bem parecido com o keyboard check, né? No controle, a gente tem o gamepad check button, né? Button pressed, button released. São as funções para checar botões. Mas eu imagino que se você quer movimentar o seu jogador, você vai usar o analógico, né? E o analógico ele não é um botão, ele é diferente. Então, para a questão do analógico é diferente. A gente vai verificar o seguinte aqui. A gente usa a tecla da esquerda e da direita para movimentar. Então, eu vou colocar mais uma tecla. Ou gamepad get axis, no caso é get axis value, cadê ele? Ou é axis value na verdade, perdão, ok? Essa funçãozinha aqui que verifica o analógico para a gente, ok? Se a gente for vir aqui na lista de constantes na documentação, a gente pode ver todos os botões e analógicos que tem aqui para os nossos controles, tá? No caso analógico, a gente usa o analógico direito ou o analógico esquerdo, né? Para a gente fazer a nossa verificação. Isso a gente vê aqui, ó, GP Axis L de left, né? Então seria o analógico da esquerda, na horizontal e na vertical. E aqui o R simboliza que é right, né? Então é o da direita. Então você pode fazer essa verificação. E o analógico verifica se você está na horizontal e na vertical. Não tem um up, não tem um left, não tem um right. Isso já faz num geral ali, ok? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Como a gente quer na esquerda e na direita, a gente vai verificar aqui na horizontal, ok? Primeiro ele pede o device, né? Qual que é o device? É qual o controle que a gente tem no momento. Global.gamepadID. Agora, o index que a gente quer verificar. A gente quer aqui na horizontal, ok? Vamos lá. Agora, se a gente for rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Se eu movimentar o meu analógico aqui, eu movimentei ele para a direita e ele foi para a esquerda. Por que isso aconteceu? Porque a gente tem que falar para qual lado que a gente quer, né? A gente tem que verificar o negativo e positivo. Então, o analógico ele possui sensibilidade, né? Então, você pode checar o quanto você moveu dele. Então, se eu vier aqui e falar que ele é menor que, sei lá, algum valor, menos 25, vamos testar isso aqui. Agora, se eu movimentar ele em menos 25, que seria para a esquerda, né? Ele vai para a esquerda certinho ali, ok? Então, é assim que a gente faz. Agora, caso eu queira para a direita, eu vou vir aqui, ó. Ao invés de ser menor ou igual a esse valor negativo, vou verificar se é maior que ele, ok? E assim eu consigo verificar essas posições. Olha só, já estou controlando ele aqui direto via o controle, né? Muito simples.
E essa variável aqui, esse valor, ele pode ser customizado, porque ele é a nossa sensibilidade aqui do nosso movimento, tá? Então é até interessante que você crie uma constante para ele, um macro, tá? Eu tenho aqui um localzinho onde eu salvo macros. Eu poderia vir aqui, ó, macro. O Game Maker chama isso de Dead Zone, ok? Então você pode chamar dessa forma, Axis Dead Zone. 0,25. E aqui a gente só muda o valor. Negativo na minha Dead Zone, ok? Agora, para que isso realmente funcione como uma acessibilidade, você tem que dizer isso para o seu controle. Então, eu vou vir aqui no onde eu seleciono, né? Controle. E no momento que me encontrou um controle, eu vou falar aqui, ó. Gamepad Axis Set Axis Dead Zone. Aqui, ó. Qual que é o device? Global.gamepad.id. E qual que é a Dead Zone. Ok? Agora isso vai estar realmente funcionando como uma sensibilidade. Se você apertar bem de levinho o seu analógico, você vê que ele não se movimenta, até você apertar até uma certa quantidade. Isso é bem bacana, que é um feedback bem bacana para quando você está lidando com movimentação, que você não quer que o menor toque do seu personagem faça ele se movimentar, ok? Agora, Guilherme, quero fazer isso para cima e para baixo, meu jogo é top-down. Mesma coisa, a única coisa que você mudaria aqui, em vez do H, você vai para o vertical, né? Que é o V. Certinho. Agora, Guilherme, quero lidar com botões. Eu quero pressionar um botão de fato. Como é que eu faço isso? Ou Gamepad. Aqui é bem mais simples. Check, button, check. E aqui tem padrão, né? O check em preset, o check em release, o check, que seria você pressionar o tempo todo. Eu quero aqui o preset. Então, eu vou falar novamente qual que é meu device. A gente já sabe. E qual que é o botão. Para isso, a gente tem a nossa listinha aqui, ó. E aqui a gente pode estar vendo, ó. O botão 1, ele fala que ele é o equivalente ao A no Xbox 360. Então vamos testar isso aqui. Eu quero o GP Face 1. GP Face 1. E eu também vou falar isso para minha variável de baixo, que é um outro botão que eu tenho para pull. Só que aqui eu seguro ele, né? Eu vou mudar do pressed para o check. Ok? Bem simples. Vamos testar isso aqui. Eu não estou com controle de Xbox, mas vai funcionar para a gente certinho aqui, ok? Olha só. E aqui a gente consegue pular certinho, né? Bem simples, né? E a gente já tem uma movimentação aí para o nosso jogo baseado na analógico, né? E aqui a gente pode fazer o dash também, né? E aqui a gente pode voltar para a nossa vista. Sei lá, eu quero que seja o Y. GP Face 4, ok? Então vamos lá. Ou Gamepad Button Check Pressed. Pressed, cadê você? Global.gamepad.id e GP Face 4. Vamos testar isso aqui. Consigo pular, consigo dar o meu dash, ok? Consigo pular e dar o meu dash aqui, certinho. E é assim que a gente lida com controles aqui no Game Maker, né? Muito simples, mas para coisas mais avançadas você vai ter que fazer certas verificações. Primeiramente, o Game Maker não tem uma função de botão que checa todos os botões que estão sendo apertados. Então você não tem igual o Key Pressed, que você tem o VK, N, Key. Isso não existe o controle, você vai ter que criar. Ah, Guilherme, como é que eu faço para criar isso? Bem simples. Lembre-se que essas constantes aqui, elas são constantes, então elas são enums, elas fazem referência a algum número. Então, se elas fazem referência a algum número, eu posso passar um loop por elas e verificar qual eu estou checando no momento, ok? Vamos fazer isso aqui? Vou vir aqui no meu input controller e vamos criar uma funçãozinha para isso. Gamepad check any button, ok? Function. Essa função vai retornar se qualquer botão foi pressionado. Esta função verifica se algum, né? Se algum botão no gamepad foi pressionado. Ok? Então, vamos lá, né? Se elas são números, eu posso fazer o seguinte. Posso passar um for aqui, né? For var i igual o quê? Eu posso começar aqui no GP Face 1, enquanto i for menor e sei lá, o pad dir, que são os meus botões, tá? Lembrando, o analógico não é um botão, ok? Então, a gente faz outra verificação para ele. Esses aqui são todos os nossos botões. Enquanto for menor ao pad direito, né? E mais,
E agora eu passei por toda essa vista. Agora eu vou verificar, ó, se gamepad, check, button check, né? Ele faz ao contrário aqui. Global.gamepad ID. Qual é o botão que eu quero checar? I. Se sim, retorna true. Agora, caso nenhuma dessas condições bateu, retorna falso. Ok? Agora, vamos vir aqui no step e vamos printar essa variável, né? Essa função, no caso. Ou debug message, vou chamar ela aqui. No caso, pode ser. Pode ser isso mesmo. Ou debug message. Com o retorno dela, ok? No caso, eu estaria chamando ela novamente, mas não tem problema. Aqui ela está retornando 0. Por quê? Porque eu não apertei nenhum botão. Vamos apertar algum botão? Olha só, você vê que rapidinho ali ela foi para 1. Vamos apertar outro botão? Ela volta para 1. Eu posso testar todos os botões aqui, inclusive o pad, ok? Ah, Guilherme, mas eu quero checar o analógico também. Aí fica um pouquinho mais complicado, mas nada demais. A única coisa que você vai verificar é se alguns desses aqui estão batendo, tá? Mas a partir daqui eu acredito que você já consiga seguir, porque é muito simples lidar com controles aqui no Game Maker, tá? E basicamente é isso, tá? Obrigado para você que assistiu, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. E mais para frente a gente faz um vídeo explicando como que a gente faz isso de uma forma assíncrona. A gente tem aqui no Game Maker as funções assíncronas, e o que você vai usar para o Gamepad é o System. O System ele retorna se um Gamepad foi conectado ou não, de uma forma até mais automática do que a gente fez aqui, ok? Mas basicamente é isso. Se você quer aprender mais sobre Game Maker, tem sempre o link na descrição que você pode estar acessando. E eu te vejo no próximo vídeo.